Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Soares. Estamos iniciando mais uma transmissão sobre o Livro dos Espíritos, com a finalidade aí de aumentar nosso conhecimento intelectual, moral, ok? Então a gente vai iniciar os trabalhos. Para quem não lembra da última aula, aspas, né? Porque eu estou aqui para aprender também, né? Nós iniciamos aí o capítulo 3, 2 e 3 da introdução do Livro dos Espíritos e aprendemos bastantes coisas, principalmente no que tange aí às nomenclaturas que o Allan Kardec deixou evidente que vai acontecer durante a sua obra. Deixou também aqui evidente também que houve aí um trabalho amplo, né, para poder, de alguma maneira, compilar o Livro dos Espíritos por meio das informações trazidas pelos os nobres irmãos, né, de hierarquia superior. Todo o trabalho que ele teve para poder identificar a veracidade desses fenômenos, a dificuldade que ele teve perante a sociedade francesa na época, tendo em vista que até hoje, né, a gente já tem aí uma resistência quanto às verdades trazidas pelo Livro dos Espíritos, em que as pessoas, ainda com muito preconceito, julgam, de alguma maneira ainda tentam, né, deturpar as palavras que são trazidas com tanto carinho, né, nessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Então, a gente fica feliz quando as pessoas nos acompanham, quando as pessoas tentam entender o Espiritismo sem fazer esse julgamento antes de mais nada. Então, se hoje já é complicado, naquela época era muito mais. Vou dizer um oi aqui para minha mãe que está me vendo. Oi, mãe. Né? Prazer, né? Mãe é aquele negócio, né? Sempre vai estar assistindo, vai estar prestigiando, né? Isso é bacana, muito importante. Dá um joinha aí para ver se o som tá bom, se a imagem tá saindo legal, não tá travando. Fico feliz pela participação da minha querida mãe. Então, não tem problema, pessoal que vai chegando atrasado pode assistir essa live aqui depois no próprio YouTube, vai ficar gravada sem problema nenhum. E a gente inicia então o capítulo 4 desse livro, né? O que é isso aí? É um joinha? É um joinha. Opa, entrou o Marcos aqui. Felicidades, obrigado por participar. A sistemática aí é justamente essa aqui atrás, ó. Por enquanto você está vendo o meu rosto, né? A pessoa que está assistindo agora, o Marcos aqui, a minha mãe, as pessoas que vão assistir depois o vídeo. Obrigado por participar, Marcos. Obrigado mesmo. Valeu. Fico feliz pelo prestígio aí. E vamos aprender, né? Vamos reaprender, olhar, vamos estudar junto. A intenção é estudar junto, né? Então aqui a sistemática é essa daqui. Você está vendo meu rosto agora. Daqui a pouco eu vou diminuir a tela e vamos começar a destrinchar linha por linha do Livro dos Espíritos. Então o que eu estava falando agora é que fizemos o início da introdução, demonstrando a dificuldade do Allan Kardec na compilação do Livro dos Espíritos, e agora nós vamos mostrar aqui uma parte em que ele demonstra como que foi feito o contato com os espíritos. Ou seja, qual que foi a sistemática adotada, qual que foi vamos dizer assim, as técnicas usadas para poder identificar
se o fenômeno realmente era verdade ou era uma tentativa de charlatanismo aí das pessoas que participavam. Porque até então o Allan Kardec tinha sido convidado, mas ele tinha sido convidado como espectador e passou a ser um investigador. Essa é a parte muito bacana, né? Então, coisas às vezes que nós espíritas nunca paramos para poder pensar ou analisar essas linhas que trazem essa introdução. Então vamos começar agora já destrinchando essa parte. E vai ser muito legal, porque cada hora que a gente analisa um parágrafo é uma coisa nova que a gente aprende. Então vamos lá. Vou baixar aqui então o meu rosto, né? Como vocês estão vendo aí. Vamos lá. Vai dar um efeitozinho aqui. Opa! Baixando. Vou colocar aqui do ladinho para não atrapalhar. Né? Que o importante é o livro, não sou eu não. Eu não quero ficar... Meu rosto não é nem bonito para isso. Né, mãe? A mãe fala que eu sou bonito, mas eu ouço a maioria. Né? Vamos lá então. Aqui no cantinho, e agora a gente passa a olhar aí o fundo do livro. Se tiver com o livro na mão, melhor. E dica também. Ô Zé, meu amigo, meu padrasto, beijo para você também aí. Obrigado por participar. Fico feliz, né? Então quem tem o livro na mão aí é bacana também, porque você vai ter a questão visual, ok? Vai ter o visual aí e vai ter também essa questão do som, né? E o tato. Isso daí ajuda a assimilar as informações por conta das memórias que nós temos, que é a auditiva, né? A memória por meio do tato e a visual. Então fica um negócio agradável de aprender, tá ok? Então, tendo em vista essa introduçãozinha aí para deixar todo mundo, né? Vamos dizer assim, já familiarizado com a situação, a gente volta então para o trecho. Boa noite, Henrique. Fico feliz pela presença de novo do Henrique, meu grande amigo, parceiro, incentivador. Fico feliz assim como minha mãe, o Zé aqui, o Marcão. Obrigado mesmo, pessoal. Vamos lá, vamos estudar. Vamos lá, vamos começar então aqui pelo capítulo 4, como eu estava falando. Vou fazer a leitura então, e aos pouquinhos a gente vai entendendo o que vai sendo falado aqui. Tá? Até a gente pegar o ritmo aqui, pessoal, eu estou dando uma enroladinha aqui para aguardar mais gente para entrar aí, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu sei que aqui nós temos aí já, né, bastante gente entendida do assunto, mas não só pergunta, como participação também, detalhes, informações aí que às vezes a gente não tem, vai ser bacana para a gente desenrolar tudo isso daí, beleza? Estou ajustando a tela aqui também, para tentar não ficar na frente. Estou vendo que eu estou na frente aqui, ó. Vou diminuir. Pronto, aí vocês vão poder ver. Então faz parte da introdução aqui, essa enroladinha. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Aqui a gente já entra no capítulo 4 e o Kardec já começa falando assim: se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Então, quer dizer, nessa primeira parte aqui, ele já diz que os objetos teriam um limite dentro da ciência na hora da sua movimentação. A partir do momento que houve aí uma... cessou, né, vamos dizer assim, os limites dele com relação às pesquisas, às investigações científicas, ele começou a perceber que esses fenômenos realmente eram, de alguma maneira, sobrenaturais. Então, esse primeiro parágrafo já deixa bem claro sobre isso daí. Então, ele entra, já continuando da seguinte maneira: assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Olha que interessante. Pista de fatos de ordem singular. Ou seja, aquilo que acontecia era único. Não se via em lugar algum.
E é isso que chamava a atenção do Kardec, né? Então, além dele já entrar na questão das investigações científicas e ver que foi estabelecido um limite para ele dentro do que era material com o ponto de vista científico, ele ainda fala que eram fenômenos únicos, ou seja, singulares, né? Então, que não existia em lugar algum, né, catalogado, vamos dizer assim, e fugia totalmente da ordem científica conhecida pelo homem. Isso que é muito bacana. Então, essa sensibilidade que ele teve de identificar esses fenômenos e investigar é o que mostra que a espiritualidade superior não erra. Não erra. Escolher a pessoa certa, pessoa que tinha aí características, como foi dito antes, de estudos, né, como assim como dava aula também, de caráter científico, tudo com relação às exatas, né, às ciências exatas. Boa noite, Jean, Ralph, obrigado por participar aí. Qualquer dúvida, vai perguntando, a gente vai respondendo, a gente vai parando aos pouquinhos aqui para ouvir vocês. Diego, obrigado por participar. Vamos desenrolando aqui então, né? Vamos desenrolando. Porque, querendo ou não, as informações aqui precisam dessa movimentação, desse esclarecimento, por conta da linguagem também, que é bem polida. E foi o que o Kardec disse lá no começo, né? Com relação à linguagem que os espíritos passavam, né, as informações, tendo em vista aí também a dificuldade de identificar fenômenos, inclusive, como eu disse, catalogá-los ou buscar no vocabulário tanto da França e agora, né, com o português, agora que eu falo há 200 anos, né? Então, a dificuldade ampla de entender os espíritos, o que eles passavam, passar para o francês e do francês para o português. Aí é uma dificuldade muito grande, mas eu acredito que foi satisfatório e os dias de hoje vai complementando com novas obras. O Chico Xavier complementou bastante por meio das obras do Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos. Então, não ficou, né, parado no tempo o espiritismo. O legal é que ele muda todos os dias. Então, vamos lá. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega. Ou seja, ele já descobriu que ali acontecia uma movimentação e que não era uma força mecânica, ou seja, não tinha o homem por trás daquilo. Era uma coisa sem explicação. E é isso que ele, né, se propôs a fazer ali naquele momento. Apresentar, compilar, investigar e ficar sujeito aí as críticas, né, daquela época, que eram muito grandes. Eu imagino se naquela época tivesse WhatsApp e internet aí, o Facebook, ele ia, né, penar para conseguir desenvolver essa situação aqui. Não iam dar crédito para ele. Foi feito tudo no tempo certo. Então, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. É muito legal, parece até poesia, né? Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. Então aqui ele é muito lúcido, ele é muito inteligente, ele faz cada pergunta, às vezes quando a gente for avançando com as questões, né, vocês vão perceber que ele faz umas indagações e fala, não é possível que ele fez essa indagação. Ele de qualquer maneira, a todo tempo, ele tenta colocar os espíritos contra a parede para saber a qualidade deles, a qualidade da resposta. Se tem sentido com aquilo que vinha trazendo desde o começo. E tudo dava certo. Tudo era inteligentemente informado. Com uma moral super avançada. Inclusive para a nossa época, né?
Então eram informações muito importantes. E ele percebeu isso, e não foi à toa que ele escreveu 10 revistas espíritas de 500 folhas cada uma, fez 5 livros, né, que é o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, e ainda o que é o Espiritismo. Então ele fez muitas obras de 1957 até 1968, ou seja, foram 11 anos praticamente, e que foi o ano que ele morreu, 1968, né? Desencarnou. Então foi uma coisa muito intensa vivida por ele. E sempre com o olhar, até a começar a abrir o campo de espiritual dele, até então o momento era com o olhar científico, o olhar material. Isso que era legal. Foi escolhida a pessoa certa. A todo momento eu vou dizer isso. Porque cada linha que passa a gente percebe que não houve qualquer equívoco na escolha de Allan Kardec, né? Pessoal, qualquer dúvida, continua. Eu estou olhando aqui do lado, tá? Tem pessoa no WhatsApp chamando, mas não tem problema, a gente continua, né? O pessoal já sabe que a gente está no horário do estudo. Aí é só perguntar aí, pessoal. Vamos lá. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Então, no começo, era quase um tabuleiro ídia, né? Né, ó, sim, né? O tabuleiro é até melhor, né, feito, né? Vamos dizer assim, ele tem uma característica que dá um pouquinho mais de opções de resposta, não só o sim ou não, mas tem lá o sim ou não para quem já viu o tabuleiro. Não brinquem em casa, nem pensem em fazer um negócio desse em casa, tá ok? Todo mundo sabe, quem é espírita aqui sabe que não se leva espiritismo, fenômenos para dentro de casa, a não ser que haja uma preparação, em que haja uma energização do local, né, uma magnetização e que tenha médiums preparados com experiência para que se houver algum tipo de problema, né, haja aí uma reparação. No entanto, só em casos de extrema urgência, tais como problemas de saúde ou, né, problemas de limpeza espiritual do ambiente, mas mesmo assim tem que ir até o centro. Agora, no momento de pandemia é complicado, né? Mas é sempre buscar um médium que entende, que tem bastante tempo de espiritismo, né? E que não seja aventureiro, não seja aí uma pessoa que traga fantasias, porque não existe fantasia no espiritismo, e seja seguro do trabalho e, né, sempre trabalhe com mais de um. Mas o melhor é sempre procurar um centro, né? Ou fazer a bela, né, oração, nada com que uma oração não vá resolvendo aos pouquinhos, né? Dificilmente não se resolve as coisas com oração para o nosso Pai. Então aqui mostra aí a primeira dificuldade, como se comunicar com os espíritos. Se eram pancadas, então ele tinha que fazer a frase e receber a resposta por meio de pancada, sim ou não. Então já era difícil. Hoje a gente tem aí, né, a gama de médiuns que pode receber as mensagens, mas naquela época não tinha, nem se sabia o que era isso ainda. E foi explicado aos pouquinhos para ele. Até aí, nada de convincente havia para os céticos. Ou seja, não dava para convencer as pessoas que não tinha ainda uma espiritualização, né? Que não certamente iam, de alguma maneira, duvidar daqueles fenômenos, né? Achando que tinha alguma coisa de mecânico, como ele disse, por trás. Porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Ou seja, um estalo na madeira, né? Baixou a temperatura, a madeira vai dar uma estalada. É normal, é normal. Mas aí os fenômenos começam a ficar mais, vamos dizer assim, ostensivos, né? Entre nós, o negócio ficava cabeludo, né? E aí o pessoal começava a se arrepiar. Aí começaram a dar realmente aí uma credibilidade para a situação. Obtiveram-se desculpa, pessoal, gasguei. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Pessoal, olha a dificuldade, né? Você tem lá o alfabeto inteiro, então cada letra corresponde a um número,
Então você tinha que aguardar a finalização de uma letra para você iniciar a outra. Ou seja, imagina quanto tempo levava para fazer um texto, um parágrafo, uma linha. Então é o dia inteiro batendo, bom, 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 bom. E aí imagina só a dificuldade do Kardec e das pessoas que trabalhavam com ele para poder, no começo, entender. Isso daí, por enquanto, pessoal, era só o entendimento do que era o fenômeno. Eles ainda estavam em busca de uma coisa mais contundente. Na medida que as frases iam sendo feitas, que nem vocês vão ver agora, as respostas começavam a ganhar inteligência. E não era uma inteligência simples, era uma coisa de ordem intelectual elevada, superior à terrestre. Quando a gente fala terrestre, a gente fala em humana, ok? Então, chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. Então, quer dizer, era uma coisa muito bem feita, né? Então, ainda assim, poderia ser feita de uma maneira mecânica. Vocês vão ver. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Olha, pessoal, espírito ou gênio, vocês não precisam se preocupar com a nomenclatura agora. Lá na pergunta e resposta, vai ter um momento certinho em que vai falar sobre o espírito, vai falar sobre o que é considerado gênio, o que é espírito de ordem superior. Se tiver curiosidade, tem a revista do Espírita de 1968, que já pode ser lida, né? Que ali vai falar sobre a ordem hierárquica de espíritos, inclusive a ordem dos Cristos. Vocês vão entender isso daí. Vocês podem assistir. Olha, eu falo assistir porque quando a gente começa a ler, começa a formar um filme na cabeça. Então, a história é como se fosse estivesse assistindo um filme. Oi, Ângela. Beijo. Obrigado por estar participando. Então, vocês podem ler o livro do Chico Xavier, que chama A Caminho da Luz. Esse livro ele é sensacional para vocês entenderem a evolução da Terra em relação aos mundos. Inclusive, ali fala de Capela. É muito bacana. E depois também, se vocês tiverem aí mais tempo, entrem na página, no canal do Haroldo Dutra Dias. Ele fala sobre esse livro, A Caminho da Luz, e ele faz uma palestra que é sensacional, que culmina na situação que nós estamos vivendo hoje, que é essa questão da pandemia, com relação também à regeneração dos mundos, né? Inclusive a regeneração, a entrada da Terra num princípio de regeneração, ok? Isso daí é sensacional. E vai ser falado tudo isso no Livro dos Espíritos também, né? Claro que não vai ser profunda, né, as questões, mas o Kardec teve a sensibilidade de compilar mais informações e colocar nas revistas espíritas, inclusive no Pentateuco dele, ok? Então aqui ele fala, declarou que era espírito ou gênio, ou seja, esse ser misterioso, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Ou seja, até então aquilo ali, ninguém imaginava que era fantasma, que era espírito, que era um ser que já desencarnou e que estava ali tentando comunicação. Imagina só, pessoal, como que... A gente não tinha filme de terror na época, né? Sobrenatural, né? Exorcista, não tinha. Tudo era demônio, né? Na época, por conta do catolicismo mais antigo, ortodoxo, aquilo que tinha fenômeno, ou era levado em consideração ali, levava, né, para um fenômeno demoníaco, ou era coisa da natureza, né? Então aqui nenhum nem outro. O pessoal até então não tinha entrado no corpo de ninguém, né? Não tinha feito nenhum tipo de possessão, então a situação ali era só de fenômeno físico, né? Tem explicação. Até a hora que alguém começa a virar, né, e começar a dar cambalhota
por conta de possessão demoníaca, o que não aconteceu, né? Graças a Deus, porque senão também a credibilidade ali, por hora, ia, né, ser totalmente ceifada, né, vamos dizer assim. Então foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Então o nome espírito até então também ninguém sabia. O que tinha era no latim espíritus, né, que vez ou outra era falado na Bíblia, mas com uma conotação totalmente diferente de espírito-alma, de espírito, né, pessoa que desencarnou, né? Então, quando falaram em espíritos, veio a surpresa, né? Deu um nome para as pessoas que desencarnam. Não era só alma, era espírito ali naquele momento. Muitas vezes, tratando-se das ciências exatas, ele falando aqui da ciência que ele sabia lidar, né? Formulam-se hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Ou seja, é tudo na base do eu estou vendo e tenho como explicar, né? Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. Ou seja, a transmissão era demorada, né? Correspondência, quando ele fala, é justamente o espírito, né, tentando se comunicar e eles tentando captar aquela mensagem, né? Não é que nem hoje. Então, o espírito, e isto constitui nova circunstância digna de nota, indicou outro. Outro quê? Meio. Outro jeito de entender a informação. E agora vocês vão ver uma coisa interessante aqui, né? Um pouquinho mais para baixo vocês vão perceber. Esse meio foi passado concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos. Vocês vão ver. Então, enquanto estava se descobrindo o fenômeno aqui e o espírito estava dando essa informação para ele, de como criar, né, de como formar uma nova possibilidade de comunicação, ao mesmo tempo nos Estados Unidos estava acontecendo. Como ele vai falar aqui, simultaneamente. Ou seja, ele veio a descobrir, claro, que não no mesmo momento, né, porque não tinha internet, não tinha aqui a live como a gente está fazendo, né? Então ele veio a descobrir depois por registros da pessoa que estava nos Estados Unidos fazendo também essas pesquisas. Que aqui ele não revela, né? Eu não vejo a revelação, deve estar em algum livro espírita, né? Alguma revista espírita dele. Então, foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou outro objeto. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver, hoje vai aparecer a cesta. Mas eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, que eu não concordo com uma coisa ou outra aqui desse desenho. Mas eu tive a ideia de colocar aqui para vocês terem aí uma ilustração da situação, ok? Então aqui, ó, colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, metafísica, de psicologia e etc. Então, quer dizer, olha o nível. Percebem o nível do negócio? Não era, olha, viu, vai acontecer comigo alguma coisa amanhã, perguntar sobre minha namorada tá me traindo. Não nasce, não chega, isso é bizonho pensar uma coisa dessa. Não, era coisa séria, não era brincadeira. Então, vinha ali informações de alto nível, como ele falou aqui. E com tanta rapidez quanto se escreve com a mão. Então, assim, primeiro a gente tinha essa cesta. Então, eu vou tentar desenhar para vocês aqui, pelo meu computador, para vocês entenderem o que eu acho que era. Porque não sei se vocês conseguem ver aqui a minha... o meu rosto está bem na frente, calma aí. Deixa eu tirar ele daqui. Vai doer um pouquinho. Opa, pronto. Já está aqui em cima. Então aqui, pessoal, olha, vocês conseguem ver aqui uma cestinha, né? Tem uma cestinha aqui. Só que olha a ordem que ela tá. Ela tá inversa. Essa do lado direito, eu vou tentar circular para vocês, porque não dá para enxergar o meu cursor.
Então eu vou tentar falar o seguinte aqui. Olha, vou pegar uma caneta. Essa daqui que eu vou circular para vocês, eu acho que não vai aparecer. Vamos ver. Essa primeira que eu estou circulando, eu não sei se vocês conseguem ver. Ah, apareceu. Ok. Essa daqui, ela tá muito estranha. Porque ela pode ver que ela é um cone, né? Com um lápis no meio. A gente acha que é um lápis. Mas não tem sentido porque ele vai falar aqui. Isso eu peguei na internet de maneira aleatória. Essa outra aqui, ela tem um pouquinho mais de sentido. Ok? E essa daqui é meio estranha, parece mais uma frigideira. Então, eu vou tentar fazer para vocês aqui, mais ou menos, o que eu entendo que acontecia na época. Desculpa aí o desenho horroroso que eu vou fazer, tá? Porque não tem aqui uma caneta que nem o Jean tem aí um tablet que dá para desenhar. Não, o meu aqui é o meu dedão, ó. É o dedão que eu vou usar. Aliás, o indicador. Então, para mim era isso aqui, ó. Ai, tá horroroso. Tá? Isso aqui não é um ovo, não é nem meio ovo, tá? E o lápis passava assim, ó. Ok? Nossa, ficou horroroso. E aí, qual que era a ideia? Para vocês conseguirem... Putz, eu tô bem na frente de novo, ó. Calma aí. Ó, como que eu acho que é. Vamos lá. Aí, não é um birimbau, não, hein? Não é para tirar sarro, hein? Não é birimbau, tá? É só... Deixa eu colocar aqui de novo aqui. Vamos colocar mais para cima. Joia. Então aqui, olha só, pra mim era desse jeito. Porque você pegava uma cesta, ok? Podia até ser uma cesta desse jeito também, pessoal. Olha só. Pra ficar mais fácil ainda, ó. Ah, essa ficou melhor, hein? Aí aqui tinha um furinho, opa, e um lápis no meio. E aí o que aconteceu? O que acontecia? As pessoas colocavam... Ó, esse aqui é uma mão, tá, pessoal? Vinha o médium, colocava uma mão, o outro colocava a mão, e assim ia. E aí, colocando a mão sobre... Começava a escrever. Aí vocês vão ver que o negócio era potente. Aí assim, o conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Não foi só nos Estados Unidos, teve outros países também. Tá? Ih, caramba, calma aí. Deixa eu sair daqui, porque senão vai ficar feio. Ah, pronto. Ainda bem que não salvou aquilo, né? Ia ficar horroroso, ia ficar cheio de rabisco. Que beleza, vamos lá. Então, eis em que termos o deram em Paris a 10 de junho de 1853, ou seja, aí, olha, já estava 4 anos antes dele começar, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, a que havia muitos anos, desde 49, se ocupava com a evocação dos espíritos. Ou seja, o Kardec ele estava compilando e o cara já estava lá já mandando ver nos fenômenos, né? Vai buscar no aposento ao lado, foi o que o espírito falou para ele. Vai buscar no aposento ao lado, isso lá em 1849, tá, pessoal? Vai buscar no aposento ao lado a cestinha. Amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel. Põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes depois... Estou sentindo um cheirinho de queimado aqui. Deixa eu ver se há alguma coisa aqui. Não é. Então vamos lá. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu. Muito legível esta frase. Proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de te dizer. Da primeira vez que escreverei melhor. O que ele quis dizer com isso daí? Ó, se você passar isso para frente, perca a credibilidade. Por quê? Porque depois de uns anos, Kardec, né, e veio a ficar sabendo que essa informação foi dada lá também. Porque se isso daí tivesse vazado, ele não teria entendido que foi simultâneo, entendeu? Então, quer dizer, se vazasse, ele, né, o espírito perderia a credibilidade dele com relação a essa questão simultânea, ok? E aí vai ficando um negócio mais bacana ainda. O objeto a que se adapta ao lápis, não passando de mero instrumento, completamente diferentes são a natureza e a forma que tenha. Daí, o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. Ou seja, então aqui o objeto que se adapta ao lápis. Ou seja,
Então, você coloca o lápis e na medida que, né, o objeto vai transcorrendo, né, então vai se fazendo, vai se escrevendo as informações. Então aqui é isso que ele está querendo dizer, né? Buscou-se uma coisa mais cômoda para poder ter rapidez e também, agora vocês vão começar a entender. Aí vem a pergunta, mas será que se uma pessoa colocar, ela não consegue escrever, não consegue sair uma grafia, né? Será que não é uma coisa inventada? É aí que ele, esperto, começa a fazer as distinções com relação a essa pergunta. Ele é inteligente, era muito inteligente. Fala, porque para nós Kardec é um ser ainda totalmente vivo, né? É um espírito eterno assim como nós. Então temos que chamar ainda no momento presente, né? O fato aconteceu no passado, mas ele é inteligente, não tenho o que falar, né? A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas. É aí que ele começa a distinguir quem pode e quem não pode, quem consegue e quem não consegue. É aí que ele entra na questão dos médiums, né? Certas pessoas dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiums, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causa ao mesmo tempo físicas e morais. Ou seja, precisa do corpo, precisa da estrutura, mas também precisa do caráter moral do médium, precisa dessa ajuda, porque senão o psique dele atrapalha naquele momento de fazer a transmissão. Porque uns são mecânicos e os outros não são mecânicos, vocês vão entender aí. Né? A mediunidade de um às vezes é automática, a mediunidade de outro às vezes não é. Então passa pela subconsciência da pessoa a informação e ela transmite. É aí que o médium tem que estar com o seu moral totalmente elevado, né? Seu psique totalmente em consonância com os espíritos de ordem superior. Justamente que é para ele não deixar se transpassar na vontade dos espíritos e transmitir aquilo que não deve ser transmitido, né? Às vezes coisas que vêm do subconsciente, coisa mais normal, pessoal. Não tem aí não tem como condenar as pessoas que deixam às vezes escapar alguma coisa quando se fala de mediunidade, né? Olá, né? Aqui ó, o meu querido compadre, a sogra dele, desejo saúde aí, inclusive estamos torcendo aí pela situação da família aí, né? Pedir para os nossos irmãos superiores continuarem aí fazendo essas vibrações importantes por todos aí que estão no momento complicado aí, tá bom? Estamos aqui torcendo, né? Vamos lá então. As condições que não dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas. Porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e com todos os graus de desenvolvimento intelectual. Aqui vocês vão ver também que médium todos nós somos. Em algum momento da vida nós temos alguma influência espiritual. Então isso já nos coloca na posição de médiums. Uns são mais ostensivos, aqueles que praticam, aqueles que, olha, se desenvolvem pelo exercício. Está aqui, olha, logo embaixo. É todavia uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Então aquele que deixa a mediunidade de lado, dá uma enferrujada, é natural, né? Mas aqueles que têm o dom natural mais ostensivo, quando deixa um pouco de lado, acaba ficando um pouco atormentado, né? E aí acaba atrapalhando um pouco na vida se não tiver aí um equilíbrio, né, moral, equilíbrio intelectual, precisa entender o que está acontecendo, precisa mesmo, não tem jeito. E na medida que a pessoa vai vivendo, vai recebendo as informações do espírito, se ela acha uma coisa natural e tem aí uma conexão forte com os espíritos superiores e com Deus, ele leva de boa, mesmo sem a prática ostensiva. Mas as pessoas que não têm esse conhecimento do qual a gente está entrando agora, acaba tendo dificuldades. Não é que não vai conseguir desenvolver, né, uma situação em que saia de uma perturbação, que não tenha isso na vida. Mas
fica um pouco mais difícil. Então é um misto de fé, é um misto de moral do médium, é um misto de intelectualidade com relação às ciências espirituais. Então tudo isso é um conjunto que precisa, para ficar bacana, tem que andar de mãos dadas, né? E a gente vai entendendo isso com as obras do Kardec, Chico Xavier e outros mais, né? Outros médiuns aí, e outras obras fantásticas que ainda vamos chegar lá, né? Então aqui, reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. Então aqui apêndice não é apendicite não, pessoal. Aqui é uma continuidade, uma extensão, um suplemento. Então é mais do que um suplemento da mão, né? Uma continuidade da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. É aí que a gente entra naquelas questões da mediunidade praticamente que mecânica, né? É o caso do Chico Xavier, por exemplo. A psicografia dele, quando ele entrava em concentração, né, que não era muito difícil para ele desenrolava a escrever, né, e saía na grafia da pessoa que estava transmitindo. E no final, às vezes, tinha até assinatura, da qual já foi até comprovada por exame grafotécnico da veracidade de uma assinatura de uma das cartas que ele captava, né? Inclusive foi usada até mesmo em prova, em processo no Tribunal de Justiça, numa situação aí, inclusive foi demonstrada no filme, né, que fala da vida dele, sobre isso daí. Vocês verem como é uma coisa muito precisa, né? Mas o Chico, né, diferente de todos nós, né, vamos falar dessa maneira, ele era especial, ele é especial. A moral dele era tão elevada, seu espírito era tão amorável, né, uma pessoa tão fantástica, que ele tinha conexão direta. Eu tenho histórias aqui do Chico que é de arrepiar, né? É de arrepiar. Aos poucos a gente vai contando para não fugir muito do assunto aqui, né? Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Ou seja, o negócio saía, né, como se estivesse escrevendo mesmo diretamente, né? Hoje é esse o meio geralmente empregado. Olha só, pessoal. Na época era mais comum, né? Então ficou um negócio, vamos dizer assim, como que eu posso falar? Padronizado, né? E com tanto mais razão quanto o número de pessoas adotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora. Olha, pessoal, a palavra médium se torna mediar, de novo aqui, mediadora. O médium nada mais, nada menos é isso aí, é um interlocutor, é aquela pessoa que transmite, né, as informações que são passadas. Por isso que precisa ser tão especial, né, como ele diz aí. Vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, vocês vão entender lá na frente, né, pela audição, pela visão, pelo tato, até pela escrita direta dos espíritos. Direta aqui, o que é? O espírito que ou mecaniza o médium, ou diretamente com uma voz direta, sem a ajuda do médium, né, ele transmite informações, né? Então, principalmente, isso acontece em trabalhos de materialização, em que, além do espírito se materializar para fazer o trabalho de cura, de alguma coisa desse tipo aí, normalmente médico, existe aí algumas ferramentas para que o espírito aplique a voz direta no ambiente, sem a necessidade da mediação do médium aí, né? Isto é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Olha só, né? Então aqui eu coloco isso daqui, ó, né? Geralmente empregado, eu coloquei a data aqui, que foi escrito o livro, tá? 1860. Então ele está aqui falando da data de 1860, tá, pessoal? Então pra vocês terem uma ideia aí do tempo. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial. O papel do médium nas respostas e a parte que,
mecânica e moralmente, pode ter nelas duas circunstâncias capitais. Aqui eles falam o seguinte, tinha aqui uma situação que deixava ele com a pulguinha atrás da orelha. Tinha a participação do médium, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Existia uma influência do médium? Aí ele vai dizer que nesse caso aqui era difícil ter influência do médium, isso vocês vão entender. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento. Cientista, o cara é cientista. Tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo porque a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo este os dedos sobre os bordos. Né? Então, primeira questão era um médium só. O exame do fato demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia. Para entender o que Kardec queria dizer, basta lembrar das corridas de saco nas gincanas. Então, quando você colocava dois médiums para fazer o trabalho, colocando a mão em cima do objeto, a sincronia era quase impossível para você fazer uma letra perfeita, com grafia de como se fosse uma pessoa empunhando o lápis ou a caneta fizesse. Então, ele vai demonstrando aqui que era impossível duas pessoas com pensamentos diferentes conseguirem ir na mesma direção, fazer a mesma grafia naquele mesmo movimento, com a mesma palavra. Então, assim, era impossível, não tinha como. Mas vai ficando mais complicado, ele vai mostrando aqui que o negócio era sinistro mesmo. No bom sentido. Sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta, fica um negócio mais complicado. Né? Foi o que a gente falou aqui. A primeira, uma só pessoa, já é complicado sair uma grafia perfeita. Com duas ou três pessoas, então, ficava mais complicado. Fora preciso, entre elas, uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso, demais, a concordância dos pensamentos. Não vai só o movimento, mas a conexão, pensamento. Será que é possível das pessoas pensarem a mesma coisa no mesmo momento e conseguir imprimir isso juntas? Difícil, mas vamos lá. Para mim, impossível, né? Mas vamos lá. Para que pudesse estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato não menos singular ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical de caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Ou seja, a gente tem 10 espíritos, cada um com uma grafia. Quando fulano voltava, antes... Pessoal, vamos entender. O espírito passava a informação e no final ele assinava o nome dele. Às vezes assinava. Então, se você tinha lá 10 espíritos com grafias diferentes, como que o médium ia conseguir adivinhar quem que era o espírito entre aqueles 10 exemplos, tá? Que iria escrever naquele momento e como que era a grafia dele? Olha a dificuldade, ou seja, a experiência era sensacional. Quebra qualquer possibilidade de dizer que espírito não existe. De que vida após a morte é coisa fantasiosa. Entendeu? Então, a partir desse momento aqui, a gente já começa a perceber que o espiritismo tem uma baita credibilidade. Se você lê isso daqui, você já começa a falar, opa, o negócio é sério. O que vai ser falado daqui para frente, quando entrarmos nas respostas, perguntas e respostas, vocês vão ver que não era brincadeira de criança. Entendeu? Não era aventura. Então, quando a gente ouve as pessoas duvidando, basta fazer essa leitura. Pulguinha atrás da orelha e falar, opa, eu tenho que continuar para saber até onde isso vai. E lá no final, com certeza, ela vai perceber que ninguém perderia tanto tempo assim para falar tanta coisa boa. Ninguém perderia tanto tempo. Né? Você cai na frustração, na mesmice, na coisa chata, e acaba deixando isso de lado. Mas não é o que aconteceu aqui. O negócio era muito sério. E é sério até hoje, com certeza. Né?
Então, a mudança radical de caligrafia, como eu falei, várias pessoas, vários espíritos, e sempre a mesma caligrafia de um fulano, ou de um ciclano, ou de um beltrano que dava ali a sua informação. Fora necessário, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar a sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e principalmente que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. Ou seja, a pessoa teria que ficar decorando qual era a caligrafia do espírito de verdade, por exemplo. Mas o espírito de verdade não começava falando, ó, eu sou espírito de verdade, viu? Memoriza aí, lembra a minha caligrafia, então vai. Não, não era assim, né? Então aqui demonstra total credibilidade quanto ao que ele investigou aqui. A segunda circunstância, olha, ainda até a segunda ainda, pessoal, achei que isso já tinha acabado, achei que já era fácil, já tinha esgotado nessa situação para demonstrar credibilidade. Para mim, por si só, já estava resolvido, né? Mas não, ele continua, ele é sensacional e continua. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas que, as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e a miúde do alcance intelectual do médium. Então, assim, a miúde, pessoal, repetidas vezes, tá? Eu não tinha muita similaridade com essa palavra, por isso que eu busquei também e achei que ficaria legal para todo mundo. Então, aqui ele fala o seguinte, olha, pessoal, tem textos aqui que são científicos, que nem ele disse lá, às vezes com técnicas de áreas da qual até mesmo o próprio Kardec não tinha experiência. E se o Kardec é pedagogo, cientista de várias áreas, né, poliglota, não tinha aí a capacidade de entender algumas coisas, imagina o médium, né, vamos dizer assim, mais paupérrimo intelectualmente, né? Não teria como ele entender o que estava sendo falado. Palavras ali que seriam criadas de qual maneira? Hoje, com a internet, a gente pode até criar algumas situações, tentar enganar, mas naquela época, palavras rebuscadas, como que o médium mais simples ia conseguir transmitir isso assim, sem ao menos estudar? Então isso também era mais uma das provas de que na hora que era transmitida aquelas informações era dada credibilidade. Porque aquela pessoa que às vezes, um médium, que às vezes trabalha numa situação mais braçal, não tem intelectualidade, estava escrevendo ali coisas sobre medicina, né? Estava escrevendo ali coisas sobre astronomia, que nem o Kardec era astrônomo, ou coisas meio que transcendia a matéria. Então, assim, não tinha como duvidar disso. É isso que ele está querendo demonstrar aqui. Que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que escreve debaixo da sua influência. Também tinha a questão do cesto, né? Ser invisível, né? Então, quer dizer, o que estava sendo escrito no papel não dá para ver. O cesto não era transparente. Então, além de tudo, tinha essa situação. Você colocava o cesto em cima do papel, o lápis estava ali, todo mundo, né, deixava o negócio correr, e depois você tirava, opa, surpresa, uma carta. Então aí você olhava ali que era na base da surpresa também, entendeu? Então não parava para ficar vendo o que estava escrito. Não, se continuava, era uma coisa que começava, você tirava o papel, colocava outra coisa, outro papel, né, e continuava. Entendeu? Então não tinha como ficar parando para ver. Era coisa rápida, né? Quando começou a usar esse método aí. Que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, falando do médium ainda, né, o mais simples. Porque porque é isso mesmo, porque o poder ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente podendo a resposta ser dada nesse idioma. Ou seja, olha, além de tudo tinha um idioma diferente. Então o Kardec francês, embora ele fosse poliglota, né, algumas línguas, o médium não. O médium, na maioria das vezes, ali não tinha a mesma perspicácia do Kardec. Então não tinha como o cara também saber ali sobre o que idioma estava sendo falado. E detalhe, vários médiuns ao mesmo tempo, né? Então, assim, mesmo que eles tivessem combinado antes, vai ser no italiano, hein?
não ia sair perfeita a linha, né, a caligrafia. Então, quer dizer, não tinha como. Eu acho que nem hoje o pessoal consegue transmitir de maneira tão perfeita assim. Hoje em dia é difícil demais. É por isso que ainda existem algumas perguntas sobre isso aí, o questionamento sobre médiums. Né? Mas isso é normal, não tem como voltar. E tem que progredir, né? Voltar, esse é o mecanismo do passado. A ideia é ir continuar para frente, progressão sempre, né? Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente. Ó, a cesta escrevia sozinha, sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Ou seja, de repente o negócio começava a fazer sozinho. Então era uma coisa. Eu queria estar lá presente, eu sei lá, viu? Nossa, eu ia entrar num êxtase de surpresa, alegria. Eu ia começar. Ia falar, não é possível, cara. É muito bom isso, muito bom. Bom, vamos parar o devaneio, né? Vamos continuar aqui que falta mais alguns minutos. Em certos casos, ó pessoal, é só para dar uma informada aí, depois que terminar aí, né, às 9, a gente dá uma estendidinha aí para quem quiser fazer pergunta, tá ok? Então vamos lá. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Então, assim, na mesma proporção que os espíritos superiores transmitiam, eles também davam permissão para os espíritos inferiores transmitir também. Quando a gente fala em inferioridade, estamos querendo desmerecer não, tá? Somos todos iguais. É que cronologicamente existe uma diferença intelectual e moral entre um e outro, ok? Então, assim, são espíritos infelizes, que ora entravam para tentar atrapalhar, ora para enganar, mas isso foi feito de maneira proposital, e lá na frente vai ser explicado isso também. Por quê? Para o Allan Kardec não entrar na fantasia de que sempre vai ter um espírito bonzinho transmitindo. Então, o que era para ele ficar esperto quanto às palavras. Porque ele começa a perceber que esses espíritos infelizes, embora, como fala aqui, palavras levianas, frívolas ou triviais, né, acabam enganando. Porque começam a dar uma rebuscada nas palavras, né, um vocabulário mais polido, no entanto, sem qualquer conteúdo, né? E aí o que acontece? Foi colocado isso à prova do Kardec para que ele raciocinasse, porque o Espiritismo é fé raciocinada, tá? Não existe fantasia, é raciocínio. Na medida que for aprendendo, for entendendo aqui as coisas, vocês vão ver que não existe fantasia, tá? Então, foi colocado isso para ele justamente diferenciar, olha, né? Aqui tem fundamento, aqui não tem fundamento. Então esse a gente descarta para poder também, na época, ele ganhar experiência. E ele soube, a todo momento, distinguir quem era um e quem era outro. Justamente por causa do olhar dele, que era crítico. Esse que é o legal. Olhar crítico, ele tinha olhar crítico. Ele não se deixava se convencer, né, por qualquer informação que vinha. Tinha que ser coisa pesada mesmo, aquela coisa que deixava a pessoa, né, extasiada, né? Então era dessa maneira que quando ele recebia informação e via, nossa, pegou lá, não, pegou firme, ele sabia que era coisa né, coisas vindas da superioridade espiritual. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade. Este é o ponto a esclarecer-se e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como aderam os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas ao contrário, à luz meridiana, que toda a gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos
tem necessariamente uma causa e do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las, dentro em pouco, e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Então, pessoal, ele diz que os fenômenos aqui não pertencem somente a certo tipo de pessoas, casta, religião. Não é coisa, né, que acontece com determinadas pessoas. Acontece com todo mundo. Todas as pessoas encarnadas são médiums, né? E se são médiums, em algum momento do dia, eles estão, sem querer ou querendo, exercendo essa faculdade, né? Então, assim, uns ostensivos, outros menos ostensivos, e os fenômenos acontecem diariamente. Você fazendo uma oração, você não está vendo, mas os espíritos estão do seu lado, dando aquele apoio, trazendo aquela vibração, aquela energia, trazendo você para o colo dele, o seu protetor, tentando te trazer informações que vão te trazer um benefício, que vão te trazer ali um conforto. E é isso que o Espiritismo ensina, né? Vamos tirar a dor? Não tem como tirar a dor, mas vamos tirar o desespero. Essa é a ideia do Espiritismo. Então, da mesma maneira que aqui ele demonstra que existe aqui a mediunidade para todo mundo, mas ele fala, olha, vocês não estão sozinhos. Eu tenho aqui para vocês a explicação de tudo isso. Se vocês entrarem nesses estudos, vão ter as explicações necessárias para entenderem os fenômenos que acontecem até mesmo atrás do véu, né? Como se diz. A gente tem todos os dias os fenômenos, né, que nós vemos, né? E também temos aqueles que não vemos. E é isso que ele está explicando. A maioria desses que não vemos a gente sente, tá? Então essa é a situação mais bacana que tem aí no Espiritismo. E a gente vai encerrando então aqui, né, o trabalho. E vamos perguntar aí pro pessoal. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre essa matéria, esse tema? O que a gente pode, de alguma maneira, explicar, né, para vocês aí, ajudar? Porque estamos todos para, né, aprender junto. Todo mundo vai aprender. Vamos lá, né? Não tem ninguém aqui que saiba mais do que o outro. A gente está junto para poder aprender e tentar exercitar aí durante a nossa vida, né? Beleza, então, pessoal, nenhuma pergunta, pessoal, né? Espero que tenham. Obrigado, eu agradeço aqui. Dona Leonie aqui, eu agradeço. Koziak Leonie, eu não sei pronunciar o seu nome, me perdoa. Por favor, né? Mas eu vou chamar você de sogra do Cris, que é mais fácil para mim. Tá bom? Eu agradeço, né, o pessoal. Espero que tenham gostado. E a gente volta na próxima terça-feira. Eu tô trabalhando agora algumas ideias, né? Nossa, imagina, nossa. Eu não sou tudo isso, não. Pelo contrário, estou muito longe ainda. Tamo junto, vamos tentar buscar isso aí junto, né? Sabedoria, né? Para poder juntos aí a gente alcançar o que precisa mesmo para nós. Esse momento de pandemia é complicado, essa é a ideia mesmo. Eu agradeço. Essa é a ideia. O momento tão complicado que a gente está passando, eu acho que é o momento mesmo de se espiritualizar, ok? A gente precisa abrir um pouco mais nosso campo de entendimento. O problema das pessoas hoje é enxergar somente o lado material das coisas. E o mais complicado, chega até a arrepiar, é duvidar das providências de Deus.
nosso querido Cristo está no leme. Ele não vai embora deste mundo enquanto a última alma não for salva. Ele disse isso. Está na Bíblia. Nenhuma ovelha se desgarrará. Nenhuma ovelha se desgarrará. Eu estarei com vocês até o último dia. Ele disse isso. E vamos duvidar de Jesus? Por isso que eu falo para vocês, meus amigos, leiam os livros do Chico Xavier. Leiam esse livro, A Caminho da Luz, esses lados de capela. Assistam às lives do Haroldo Dutra Dias sobre isso daí. Vocês vão entender o tamanho de Jesus. Vocês vão entender que, como ele, existem bilhões de espíritos, trilhões de espíritos. Como Cristo, nosso Jesus, nosso querido irmão, que está aqui na Terra pela gente, que começou a Terra antes mesmo, né, de todos habitarem. Foi ele que chegou e fez, junto com os seus prepostos, junto com os seus outros Cristos, ajudaram a formar a Terra com o aval e a assistência de Deus. Então, esse é o momento, pessoal. Vamos nos espiritualizar. Se não der certo materialmente, eu tenho certeza que vai dar espiritualmente. Vai tirar a dor? Não, não vai tirar a dor, mas vai tirar o desespero, né? No momento mais complicado, vocês vão entender que o desespero vai passar. A dor, infelizmente, em alguns aspectos vão continuar. Aos poucos vão diminuindo, vai diminuindo, né? Mas este é o momento de se espiritualizar. Essa é a primeira obra, é o Livro dos Espíritos. Aqui está a base. Mas não te impede de ler um livro do Chico, não te impede de ler um livro da Zíbia, não te impede de ler um livro de Robson Pinheiro que cai para o lado da Umbanda. Não impede, não impede. Abra o Livro dos Espíritos de um lado e abra o livro da obra que vocês quiserem do outro. Leiam o Nosso Lar, né? Tô aqui com o Nosso Lar aberto, olha só. Vou até fechar aqui para vocês verem, né? Olha o Nosso Lar aqui, ó. Tô na página 106. Eu e a Ângela, a gente lê junto, né? Olha aqui a Gênese, falando da existência de Deus. Olha só que legal essa parte, ó. Falando de Deus. A gente vai entrar na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós vamos entrar na primeira pergunta, que é assim: o que é Deus? E aí lá vai estar a questão. E a resposta simples, né? O princípio de tudo, né? E a resposta, né, mais ampla está no livro da Gênese. Vocês poderiam olhar, dar uma olhada nesse capítulo sobre Deus para vocês entenderem aí o princípio de o que é Deus para você. É muito vago às vezes, e vai continuar sendo muito vago, por mais que eles tentaram aqui explicar, porque a nossa inteligência ainda com relação a isso é limitada. E a nossa tem que ser, essas informações têm que ser liberadas aos pouquinhos, né? Então vamos encerrar aqui, né? Não deixe de ler os livros. Entra lá no canal do Haroldo, entra no canal do Divaldo, né? Depois eu passo para vocês aqui alguns links para fazer meditação. Antes de começar o trabalho, façam sua meditação, né? Faz uma comunhão com Deus para poder ganhar mais força, ganhar mais inspiração, proteção, porque eu sei que ler e estudar é um pouco chato, né? Mas eu acredito que com a ajuda divina a gente vai conseguir. Não é fácil. Eu adoro ler, né? Eu adoro fazer isso que eu estou fazendo. Mas tem pessoas que ainda não conseguem, porque fica monótono. Mas em conjunto aqui nós vamos conseguir. Eu tenho certeza. Vamos junto, de mão dada. Hoje nós temos 9 pessoas assistindo, né? Eu agradeço a presença de todos. Tenho certeza que essa união vai aumentar, essa corrente vai aumentar, e a ideia é essa, que todos juntos possamos aprender. Ok? Pessoal, boa noite para vocês. Tenham uma excelente semana, né? Que Deus esteja no coração de todos. E que os nossos irmãos espirituais possam ir agora, neste momento, à casa de todos que estão conectados com
com o nosso Senhor, conectados aqui na live, e possam, nesse momento, trazer essa vibração feliz, essa vibração de alegria, né, de conforto, e que todos estejam inspirados durante a semana para praticar o bem, praticar o espiritismo, que é isso que é a ideia, né, e terminar, né, até a próxima semana de maneira completa, pleno, pois todos nós somos plenos, né? Todos nós somos filhos de Deus, então temos essa capacidade. Ok, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Vou desconectando aqui. Um abraço.